Fábio, por que eu vou pegar uma ordenha linha baixa? Para quê? O que é linha média, o que é linha baixa e por que eu devo pegar uma linha baixa? Normalmente existe o equívoco, né, do pessoal quanto ao entendimento do que é a linha alta, a linha média e linha baixa. Tá? Isso a gente está se referindo em função de em que altura a gente instala a linha do leite de uma canalizada. Mas não é em relação à altura do retireiro, do ordenhador, é em relação ao pé da vaca. Porque às vezes eu chego numa linha média pendular, né, que é o que o pessoal conhece mais no mercado hoje. Não, aqui a minha ordenha é em linha alta, não, ela está acima da minha cabeça. Até que se tratando do meu caso, né, não é muito difícil ficar acima da minha cabeça. Né? Eu acho que ninguém nessa mesa aqui pode dizer alguma coisa contrária nem rir, né? Vocês estão tudo no mesmo time, né? Não, por isso que ninguém ri, né? Esses dias estava a gente na Mega Leite. Opa! Tava eu, o Ronaldo e tava o sócio nosso, o Pedro. Aí o Pedro ele é bem mais alto que a gente, que como você disse, também não é muita vantagem de ser dessa maneira. E aí um conhecido falou assim, olha, até que enfim alguém da companhia do leite apareceu com alguma estatura, que até então eu achava que era tudo baixo, né? Que conhecia eu e o Ronaldo. Então o que acontece? A altura do tubo do leite é em relação à vaca. Numa linha média pendular, normalmente, se a gente considerar do nosso pé, a gente vai ter aí 1,98, 95, 98, normalmente é o que o pessoal coloca. Mas a regra dentro da instrução normativa 5707 determina o seguinte, que o tubo, quando ele é instalado até 1,20 m do pé da vaca, é considerada a instalação de uma ordenha em linha média. Quando esse tubo do leite ele é instalado acima de 1,20 m do pé da vaca, já é considerado linha alta. E quando essa tubulação do leite ela é considerada com a instalação abaixo do pé da vaca, é considerado linha baixa. Primeiro, então, nós conceituamos. Conceituamos. Como é que eu escolho? Qual é a diferença entre os três? O nível de vácuo que você precisa ter para transportar o leite. Tá? Porque quando você tem uma linha média, né, para quem está nos escutando, para quem está nos assistindo, vai enxergar o gesto que eu estou fazendo. Mas para quem está nos escutando, tem que pensar o seguinte, o leite está saindo do conjunto de ordenha, ele dá aquela voltinha, aquela baixadinha, né, até ali a lei da gravidade está ao nosso favor, o leite está descendo. Mas dá aquela voltinha, o leite tem que subir para o tubo. Quando o leite tem que subir para o tubo, o vácuo começa a ter que elevar ele. Então a saúde e a regulagem de vácuo da máquina tem que estar muito boa. Só que enquanto mais alto eu coloco o tubo de leite, mais vácuo eu tenho que ter na ponta do teto para fazer esse leite subir. Concluindo dessa forma, quando eu penso numa linha baixa, a gravidade está sempre ao meu favor. E aí eu consigo trabalhar com uma pressão na ponta do teto da vaca mais suave em relação à linha média e principalmente em relação à linha alta. Na ponta do teto vai dar o quê? Em teste estático, ou seja, a ordenha sem fazer ordenha nenhuma, normalmente o pessoal tem colocado 42 kPa. Contra 46 a 48 na linha média, e tem gente que coloca de 48 a 50 na linha alta. Isso interfere diretamente na longevidade e sanidade da ponta do teto e da glândula mamária da vaca. Mas espera aí, vamos lá. Se na linha baixa, na verdade, eu vou repetir o que você falou, para ter certeza, tá? Então, ó, eu tenho uma linha média, vamos colocar que é o mais comum da gente achar por aí. A partir do momento que esse leite saiu do teto da vaca, ele fez aquela curva, ele vai ter que subir até o cano do leite. Isso. Para puxar esse leite para cima, eu vou ter que fazer muito mais força, porque afinal de contas está mais alto. Certo? Vai precisar de mais vácuo. Vai precisar de mais vácuo. E a partir do momento que eu preciso de mais vácuo, eu automaticamente, como está tudo interligado, na ponta do teto do animal, o vácuo também está mais forte. Então acaba que eu faço mais força no teto da vaca no final das contas, não é isso? Sim, é por isso que quando um cara vende um equipamento de ordenha errado e coloca uma bomba mais fraca, a única forma dele fazer com que o conjunto de ordenha não fique deslizando é arrochar a pressão na ponta do teto, né? É dar mais pressão na ponta do teto para que ele não caia.
E é exatamente isso. Enquanto mais alto o tubo do leite, mais eu tenho que arrochar na pressão interna do sistema para o leite subir. E aí isso acaba refletindo no peito da vaca. Mas Para, que isso é importante demais. Isso que falou aí agora isso aí atômico. Isso muda o mundo. É né? verdade. Porque para ganhar o orçamento, eu diminuo o tamanho do sistema. Uhum. Para a ordenha manter eficiência, eu tenho que aumentar o vácuo. E aí é a famosa as ordenhas balde ao pé aí, operando tudo com 50 kPa desembolado, né? E todas as ordenhas, mesmo as linhas médias central, todo mundo botando 50 kPa para funcionar. O reloginho, o manômetro já vem marcado no 50, né? Exatamente. Então, generalizar esse negócio. E o que você trouxe para a gente é aquele tripé que você tinha mostrado anteriormente, né? Produção, reserva e estabilidade. Gerando estabilidade, produzindo bastante. Tendo reserva, eu consigo manter estabilidade sem superpressionar a ponta do teto da vaca. Essa é a mensagem. Exatamente. Mas aonde eu ainda quero bater mais um ponto ainda disso, que é o seguinte, beleza. Se eu tenho uma linha baixa, eu posso trabalhar com uma pressão mais baixa, porque afinal de contas a gravidade está me ajudando, porque a linha está lá embaixo, certo? Exatamente. Aonde que está o meu questionamento? Eu tinha entendido que a pressão do vácuo, na minha cabeça até 10 segundos atrás, 1 minuto atrás, era a pressão do vácuo está diretamente ligada, óbvio, ao leite subir, mas ao mesmo tempo a quanto de pressão eu preciso para que o esfíncter abra e aí eu consiga retirar esse leite que está no teto da vaca. Perfeito. Agora, do jeito que você está me falando, eu posso aumentar a pressão ou diminuir a pressão e o leite vai sair da mesma forma. Exatamente. Então, existe uma faixa que eu posso utilizar no animal que ele fisiologicamente consegue levar para frente? Sim. E tem um ideal? Tu não precisa ter tudo isso de vácuo para o esfíncter abrir. Tu pode ter bem menos que isso. Mas o que é bem menos? Porque o que acontece? Todos esses números que a gente está falando em teste estático. Tá? Ou seja, a ordenha, sem estar ordenhando nada, vazia, sem água, sem leite. A gente está medindo vácuo. Existe a medição que é mais correta, mas só que a grande maioria dos técnicos que tem no campo não tem equipamento suficiente, porque você tem que investir. Né? Sai muito mais barato para ter equipamento para teste estático, né? Do que para ter equipamento para teste dinâmico, que é durante a ordenha. Como eu estou falando de vácuo, né? E lá também a gente falou, né? O vácuo de uma máquina não é vácuo absoluto. Né? Se eu estou falando em 46 kPa, eu estou falando de 54% de presença de ar, né? 46% de ausência de ar. Grosseiramente falando, é isso. Então, quilos Pascal, né? Então, no teste dinâmico, o que importa? O que importa é que existe uma forma de tu medir o vácuo lá no coletor. E lá no coletor, quando entra leite, o que acontece com o vácuo? Baixa, né? Porque é física. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, se tu tinha vácuo, colocou leite, ele perdeu espaço. Então, a medida no teste dinâmico é de 34 a 36 kPa. Você mantendo isso na ponta do teto da vaca, você pode ter a regulagem que for, na linha média, na linha alta ou na linha baixa. O grande problema é que o pessoal não dá produção, não dá reserva para promover estabilidade e acaba aumentando a pressão acima dos 36 kPa no teste dinâmico. Vai para 38, eu vai tô para te 40. falar que essa aí é a frase mais importante que eu já ouvi sobre ordenha na minha vida. Porque, de fato, isso aí é um carnaval que roda errado pela luta, pelo orçamento, né? Exatamente. É a luta para resolver o problema de do vendedor, não do produtor. Então, assim, para mim ficou bem claro, né, até sacada fantástica, e eu lembro, né, do episódio anterior onde você trouxe pra gente assim, cara, deixa você precisar de crescer, deixa sua bomba sobrar um pouquinho, investe na produção,
né? Você tem reserva na capacidade da bomba, você tem reserva no reservatório mesmo. Isso. E um pouco dessa reserva ela é também utilizada no dimensionamento da unidade final, se eu não estou enganado. Sim, a unidade final ela também faz parte, né? Porque como ela recebe o leite, é a unidade, o aerador e depois a unidade final que distribui essa estabilidade de vácuo para a ponta do teto da vaca, né? Essa é a fonte de ligação de tudo.